Olá, eu sou Fernanda Maldonado, sou professora de alemão. Meu objetivo aqui no canal é te explicar alemão de uma maneira clara e objetiva. E hoje eu quero falar sobre o nível A1 do alemão. Muitas pessoas têm dúvidas. No que consiste o nível A1? O que eu aprendo no nível A1? Muitas pessoas chegam até mim e falam: professor, eu quero começar o curso com você, mas eu quero começar do A2, porque eu já tenho conhecimento, eu já estudei, eu não estou tão básico e eu quero já começar do A2. Então eu pergunto, você já estudou com um professor? Você já fez um curso em uma escola de idiomas, por exemplo? A pessoa diz, não, eu já estudei sozinho, eu já sei algumas coisas, então eu não quero começar do nível A1. Eu quero esclarecer algo muito importante. A maior parte das pessoas, elas pensam que o nível A1, ele é muito básico. Quando ele é básico, apenas nas primeiras aulas. O nível A1 ele é muito mais do que isso, ele não consiste só em eu me chamo, eu venho do Brasil, data de nascimento, não, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais extenso do que isso. Para você ter uma ideia, para dizer que você tem o nível A1 completo, segundo o quadro de referência europeu internacional, isso eu não digo por mim mesma e nem de nenhum outro método, mas segundo o quadro de referência europeu, você precisa ter de 500 a 800 palavras memorizadas. Tá? E essas palavras, elas dizem respeito ao seu dia a dia, então eles querem que você se vire bem em países de língua alemã, Áustria, Alemanha, Suíça. Então você saiba entrar em um restaurante, pagar, pedir informação de rua, ir em uma padaria ou supermercado, conhecer os principais produtos, os principais alimentos, saber os principais alimentos ali no cardápio se você estiver no restaurante, pagar, receber o troco, se virar bem em países de língua alemã. Então é necessário que você tenha esse conhecimento. Tá? Então, se a pessoa diz, eu pergunto para a pessoa, você tem esse conhecimento, você consegue falar sobre o seu dia a dia, inclusive situações do dia a dia, né? Então, você dizer toda a sua rotina diária dentro de frases básicas, frases curtas, né? Onde você não estende muito a conversa. Então, você precisa ter domínio de todas estas situações do seu dia a dia. Então, eu digo para a pessoa, você sabe falar sobre todo o seu dia a dia? Você sabe contar no presente e no passado? Porque no nível A1 você aprende estruturas no presente e no passado, tá? Dentro, claro, frases limitadas, não são frases extensas, né? Mesmo porque você não tem muito vocabulário, você tem ali de 500 a 800 palavras, então não pode ser um diálogo muito extenso. Mas você consegue contar sobre os seus afazeres diários, sobre o que você faz no dia a dia. Eu levanto às 7 horas, eu vou ao trabalho, eu chego em casa às 10 horas, aos finais de semana eu gosto de ler, eu gosto de ir à academia, enfim. Você consegue contar sobre todo o seu dia a dia, né? Você consegue falar, por exemplo, em 2003 eu trabalhei em tal empresa, lá eu trabalhei de 2003 a 2014. Você consegue passar essas informações, todas elas? Se você dizer não, eu te digo, você precisa sim iniciar do A1, porque o nível A1 ele envolve todo esse vocabulário do dia a dia. Em relação a estruturas, você consegue falar no presente, no passado, você aprende estruturas como verbos modais, onde você precisa utilizar um outro verbo em complemento. Verbos modais que eu digo são verbos que exigem um outro verbo. Por exemplo, eu posso ler um livro aqui, eu consigo nadar, ou eu gostaria de viajar, eu posso, né? É considerado um verbo modal em alemão, então ele pede um outro. Então todas essas estruturas de dois verbos na frase, incluindo modais, verbos separáveis, você aprende no nível A1, tá? Então você aprende toda esta gama aí de informações, de termos e estruturas. Outra pergunta é, professora, em qual nível eu falo alemão? Em qual nível eu consigo falar? A minha resposta é, em todos os níveis você consegue falar, em todos, tá? Claro que cada um dentro da quantidade de palavras que você tem memorizada. Então, se você tem o nível A1, você precisa dominar as 4 habilidades do nível A1. Você consegue falar, compreender, escrever e ler. Por isso, a importância de escolher os materiais certos e a metodologia certa. Bom, espero que você tenha gostado. Se surgiu qualquer dúvida, pode contactar, eu estou aqui no WhatsApp, na descrição deste vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.